Ex-empregador não pode denegrir a imagem de ex-empregado perante terceiros. Durante um mês, uma trabalhadora exerceu a função de executiva de contas, prestando serviços na área comercial de uma empresa. Depois de um desentendimento com o chefe, ela foi dispensada sem justa causa, mas logo em seguida foi contratada por outra empresa. Ao procurar a executiva na empresa anterior, um cliente que ainda não sabia da sua dispensa obteve como resposta um e-mail enviado pelo antigo chefe, no qual ele tentou denegrir a imagem da ex-empregada. Além disso, as gravações de um telefonema revelaram que o antigo chefe forneceu ao atual empregador da trabalhadora referências negativas acerca do comportamento pessoal e profissional dela, aconselhando-o a dispensá-la. Foi essa situação examinada pela juíza substituta Thaís Macedo Martins em sua atuação na 22ª Vara do de Belo Horizonte. Após o episódio ocorrido com o cliente, a executiva comentou o fato com seu atual empregador. Então, este lhe revelou que o antigo chefe havia ligado 2 vezes. Uma dessas ligações foi gravada e colocada em viva voz para que a executiva e demais empregados que estavam presentes pudessem escutá-la. Na gravação, o antigo chefe afirma que a ex-empregada era garota de programa e que a tinha visto entrar em motel com seu cliente. Além disso, o ex-chefe declarou que a reclamante desenvolvia atividades paralelas, ou seja, passava horas durante a jornada conversando na internet sobre assuntos particulares. Em defesa, a reclamada se limitou a dizer que as gravações em CD juntadas ao processo não podem ser consideradas como meio de prova, pois foram realizadas sem autorização de um dos interlocutores. A notícia é extensa e a gente vai discutir mais esta questão. Até a Elaine é advogada e vai nos orientar melhor de por que as pessoas têm esse comportamento, muitas vezes, de denegrir a imagem do outro, porque teve algum problema em algum momento, ou não foi com a cara, ou não gostou, e aí acaba espalhando, né, informações que não são verídicas a respeito de determinada pessoa. Por que acontece isso, Elaine? Então, somos imperfeitos, né, Cláudio? E infelizmente ainda a nossa reação quando algo não sai da forma como a gente quer, ou quando a pessoa de alguma forma nos desagrada, talvez a gente se ache aí o dono da verdade, né, como nesse caso, e saia aí ofendendo as pessoas. O problema é que agora, com as redes sociais, né, com essa facilidade de gravação, né, por conta do avanço da tecnologia, é muito fácil se comprovar esse tipo de ação, né? O que antigamente era muito difícil, hoje a pessoa comete um crime, porque aí são 2 situações, né? Tem a questão da indenização do dano extrapatrimonial na esfera trabalhista, porque era uma relação de trabalho, mas também tem a questão da implicação criminal, né? Porque houve aí uma ofensa à honra, né? E a prova, né, a materialidade aí do delito ou do fato danoso é escrita, né? E foi gravado e foi escrita, né? Então você vê como que a gente tem que tomar muito cuidado, e a responsabilidade que a gente tem hoje no manejo de certas informações ou de redes sociais e tudo. E a questão aí é muito grave, né? A questão aí é bastante grave, e por isso que houve essa condenação, né? Você vê que ele foi além das questões profissionais. Sim, né? Ele só não falou, não é uma boa executiva, ela não teve o desenvolvimento ou desempenho que a empresa esperava. Aí nós estamos falando numa esfera trabalhista, né, de trabalho e de desempenho profissional. Ele foi além, né? Ele ofendeu a honra, né? Ele falou que ela era garota de programa, que a viu entrando no motel, né? Ele buscou que ela perdesse o novo trabalho. Então ele realmente extrapolou, né? Houve aí um ilícito, né? Tanto na esfera criminal quanto civil, ele vai ser responsabilizado. E o bacana é que com a nova reforma, a última reforma da CLT, né? Porque logo vai vir uma outra aí.
Antigamente, nessas questões trabalhistas, o juiz tinha que se apegar à lei civil, né, que era o artigo 186 do Código Civil, que fala que aquele que causar um dano a outro deve ser responsabilizado, ainda que seja um dano extrapatrimonial. E agora a CLT vem e fala que o dano extrapatrimonial é indenizável. E isso está previsto na própria legislação do trabalho. Então, muito mais fácil para o juiz do trabalho aplicar essa sanção. E a própria lei do trabalho hoje também já prevê o nível. Quanto que vai ser essa indenização? Quanto que é esse dano? Qual o valor desse dano extrapatrimonial? E aí a gente pode falar um pouquinho mais no decorrer dessas situações. É interessante que isso ocorre também dentro do movimento espírita, quando as pessoas também acabam falando de palestrantes, de dirigentes, o fulano é isso, aquilo, e dá para, hoje na justiça, requerer aí Sim, né? a sua indenização. Né? Sempre deu, né? Porque... E aí o fundamento aí da indenização é o Código Civil, né? Todas as nossas ações, elas têm uma consequência e a gente deve ser responsabilizado pelos nossos atos. A gente precisa ver se essa nossa ofensa, se ela se restringe aí o âmbito do dano moral, né? E pode haver um dano material, né? A Justiça do Trabalho vem e fala que o antigo dano moral chama de dano extrapatrimonial, né? E porque houve ofensa à honra dela, né? Mas ela poderia ter tido aí, nesse caso, um dano moral, um dano material. Vamos supor que o chefe tivesse demitido ela, né? O segundo, né? O segundo chefe no emprego novo. Então, ela poderia ter também um dano patrimonial, né? Que seria indenizável. Agora, nas outras nossas relações sociais, tanto na casa espírita quanto em qualquer outro local, a gente é responsável, sim, quando a gente causa esse dano, comete, pode ser até um crime, né? Mas se a gente causa um dano ao outro, ainda que seja somente nessa esfera moral, a gente tem responsabilidade civil. E aí, Di, como é que você vê essa questão aqui? Eu acho Já viu casos como esse? Sim, sim. E eu acho que a gente sempre tem que olhar os dois lados da história, né? Porque muitas vezes você já acusa sem saber o que realmente aconteceu, né? Então, assim, o que levou esse ex-chefe a cometer esse tipo de crime, né? E por que essa pessoa teve que passar por essa situação também, né? Eu acho que a gente tem que ter muito carinho, né? Quando vai acusar alguém, porque você não sabe quais foram as razões por que ela fez aquilo, né? E muitas vezes nem fez, né? Então... A gente não pode agir de forma irresponsável, né? E sair falando mal dos outros, né? Mas o texto em si, ele dá algumas dicas pra gente, né? Sim. Relendo ali, o Cláudio leu umas partes, e o que eu acho interessante é que realmente extrapolou a esfera do trabalho em si, das relações trabalhistas, e foi pro pessoal. Exato. Eu tenho a impressão que, não sei se isso pode ter acontecido ou não, mas a gente deduz que deve ter havido algum tipo dele querer algum tipo de ação pessoal da moça com ele. Ela recusou. Assédio da parte dele, ela recusou, aí ele saiu da empresa, aí ele não conformado com aquilo, quis denegri-la, e não foi só uma... Eu acho que a questão é que, se você pega a relação trabalhista, olha, essa pessoa não condiz com o trabalho, assim, você manda lá pro outro, acabou. Não, mas ele insistiu, quer dizer, foi para a segunda vez. Então isso demonstra realmente que foi algo pessoal. Foi algo lá que incomodou ele, né, a nível pessoal. Ele se sentiu ferido por alguma forma, esse nível, acho que ele se coloca como um nível superior às pessoas, o nível de rejeição dele estava baixíssimo, e realmente o fato dele ter tentado por 2 vezes denegrir a imagem da moça perante o outro empregador, dá a entender que realmente foi algo pessoal e não profissional. Sim.
E esse é o grande extrapola, problema. né? Esse é o grande Extrapolou, problema. né? Quando as pessoas misturam as questões pessoais com as profissionais, é que se criam os problemas, tá? Se você tivesse simplesmente as relações profissionais, né, muitas coisas seriam resolvidas no âmbito da profissão em si. Mas quando envolve o pessoal, aí entra as paixões, entram uma série de coisas que entram num processo de desequilíbrio, inclusive, né, nas relações. Sim.